Como lidar com a inveja? Um ensinamento à luz da sabedoria budista. Há uma antiga história budista que conta que certa vez um discípulo perguntou ao Buda: por que algumas pessoas parecem se incomodar tanto com o brilho dos outros? E o Buda respondeu com serenidade: porque confundem o reflexo da luz com uma ameaça, quando ela apenas revela o que está adormecido dentro delas. A inveja é uma das emoções humanas mais sutis e, ao mesmo tempo, mais destrutivas. Ela surge quando o coração se esquece de olhar para dentro e se ocupa demais em medir o valor da própria vida através da vida dos outros. O ensinamento budista nos convida a observar a inveja não como um pecado ou uma falha moral, mas como uma manifestação da ignorância fundamental, a ilusão de separação entre o eu e o outro. A raiz da inveja. O mestre Shantideva, no seu livro Bodhicariavatara, escreveu: enquanto o coração estiver enredado em comparações, nunca haverá paz. A inveja nasce exatamente disso, da comparação constante, da sensação de que a felicidade é um recurso escasso, que só pode existir em um lado de cada vez. Quando vemos alguém prosperar, parte de nós acredita, ainda que de modo inconsciente, que aquilo diminui o nosso próprio brilho. Mas o Buda ensinou que a felicidade de um ser jamais diminui a de outro. Pelo contrário, quando genuinamente nos alegramos com o bem do próximo, estamos cultivando o estado mental da mudita, a alegria empática, uma das 4 moradas divinas conhecidas como Brahma Viharas. Treinar o coração para sentir alegria pela alegria alheia é um dos mais profundos antídotos contra a inveja. Não é fácil, claro, requer vigilância, honestidade e compaixão. Mas é exatamente aí que começa o verdadeiro caminho do crescimento interior. Reconhecer sem julgar. Quando a inveja aparece, o impulso natural é negar. Dizemos a nós mesmos: eu não sinto inveja, só estou sendo realista. Mas a sabedoria budista ensina que a negação é o solo fértil onde as emoções aflitivas criam raízes. Thich Nhat Hanh, um dos grandes mestres do nosso tempo, dizia: a cura começa quando damos um nome gentil ao que sentimos. Reconhecer a inveja é um ato de coragem espiritual. É dizer: sim, há em mim um desconforto ao ver o outro brilhar. Há uma parte que teme ser esquecida, pequena, invisível. Esse reconhecimento não é fraqueza, é consciência. E a consciência é sempre o primeiro passo para a libertação. No budismo, não buscamos eliminar as emoções, mas transformá-las. A inveja pode se tornar admiração. O ressentimento pode se tornar inspiração. A raiva pode se tornar clareza. Tudo depende de como acolhemos o que sentimos. O espelho da inveja. Quando sentimos inveja de alguém, é porque aquela pessoa, de alguma forma, desperta em nós uma lembrança do que poderíamos ser. Ela reflete um potencial ainda não desenvolvido, um aspecto da nossa própria natureza que está pedindo para florescer. Por isso, o mestre tibetano Chogyam Trungpa dizia: o outro não é o inimigo, o outro é o espelho que revela o que ainda precisamos ver. Se alguém desperta inveja em você, observe com atenção. O que exatamente essa pessoa tem que lhe provoca incômodo? É reconhecimento? Liberdade? Coragem? Essas qualidades, quando despertam desconforto, na verdade estão pedindo para serem cultivadas dentro de você. Portanto, a inveja pode se tornar uma professora silenciosa, dura, mas sábia. Ela aponta as direções do nosso próprio crescimento, indicando onde ainda nos sentimos insuficientes. E todo o caminho do Buda é, em essência, o caminho de reconhecer e dissolver a sensação de insuficiência. O engano da comparação. No Dhammapada, encontramos um ensinamento direto. Quem olha para os outros e não para si, caminha em círculos, sem encontrar saída. Comparar-se é uma das armadilhas mais sutis do ego. Em tempos de redes sociais, essa armadilha se tornou quase inevitável. Vemos imagens cuidadosamente filtradas de vidas que parecem perfeitas e acreditamos que somos menores porque nossas sombras também fazem parte da paisagem. Mas o budismo nos lembra que ninguém escapa do sofrimento. Mesmo aqueles que aparentam plenitude enfrentam batalhas invisíveis. O Dalai Lama costuma dizer: sempre haverá alguém melhor que você em algo e alguém pior em outra coisa. A única comparação útil é entre quem você era ontem e quem é hoje. Essa é a verdadeira medida da evolução, não quanto brilho há ao redor, mas quanto brilho há dentro. Quando entendemos isso profundamente, a inveja perde o poder de nos dominar, porque deixamos de medir a vida em termos de vitória e derrota.
Praticando a alegria empática mudita. Um dos exercícios mais transformadores ensinados no budismo é a prática da mudita, ou alegria empática. É o hábito de se alegrar genuinamente pela felicidade dos outros, mesmo e especialmente quando toca o que você também deseja. No início, essa prática pode parecer artificial, mas com o tempo ela purifica o coração. Ao observar alguém conquistando, diga internamente: que essa pessoa seja feliz, que continue prosperando, que sua alegria se multiplique. Faça isso mesmo quando o ego resistir. A mente pode não acreditar de imediato, mas o coração escuta. E aos poucos, aprende. Quando a alegria do outro deixa de ser uma ameaça e passa a ser um convite, você começa a viver em abundância, não em escassez. O caminho da satisfação. Outro ensinamento central do Buda é o contentamento, Santuti em Pali. O contentamento não é resignação, mas a capacidade de se sentir completo mesmo em meio às imperfeições. Significa reconhecer que a vida já é suficiente, que você já é suficiente. Como ensinou o mestre Ajahn Chah, se você busca a felicidade fora de você, vai se cansar. Se olha para dentro, ela já está lá, esperando ser reconhecida. Quando cultivamos contentamento, a inveja perde espaço. Ela se alimenta da crença de que falta algo, mas quando compreendemos que a essência da vida está em cada respiração consciente, em cada gesto simples, em cada momento presente, não há mais espaço para o veneno da comparação. Lidar com pessoas invejosas. Assim como aprendemos a lidar com nossa própria inveja, também precisamos aprender a lidar com a inveja que vem de fora. Nem sempre é fácil. Às vezes, o brilho natural da sua presença desperta desconforto em quem ainda não aprendeu a se ver com amor. Mas o ensinamento budista é claro: não devolva sombra com sombra. O Buda disse: o ódio não cessa com o ódio, mas apenas com o amor. Esta é a lei eterna. Da mesma forma, a inveja não se dissolve com confronto, mas com compreensão e compaixão. Se alguém o inveja, não é porque o odeia, é porque se sente distante da própria luz. Você pode escolher não reagir, não alimentar a energia de competição. Apenas siga seu caminho, com serenidade. Proteja sua paz. Evite se vangloriar, evite disputar atenção. Seja discreto com suas conquistas. A humildade é uma forma poderosa de proteção espiritual. E lembre-se, o que é verdadeiro em você não precisa ser provado. Quando sentir que alguém o inveja, pratique o seguinte pensamento compassivo: que esta pessoa encontre paz, que ela reconheça a sua própria beleza, que a felicidade dela cresça até não restar espaço para a inveja. Essa prece silenciosa é uma oferta. Ela protege o seu coração e ao mesmo tempo semeia bondade no mundo. O papel da compaixão. Compaixão não é condescendência, é compreender que todos estamos tentando, de algum modo, aliviar a dor de sentir-nos insuficientes. A inveja é uma tentativa equivocada de preencher o vazio da desconexão. Por isso, olhar para alguém invejoso com compaixão não é ingenuidade, é sabedoria. Thich Nhat Hanh costumava dizer que a compaixão é como um bálsamo. Quando você entende o sofrimento do outro, o desejo de puni-lo desaparece. Isso não significa permitir abusos, significa não se tornar espelho da mesma energia. Você pode se afastar, estabelecer limites e ainda assim manter o coração livre de rancor. A verdadeira proteção espiritual é interna, ela não vem do isolamento, mas da clareza. E clareza é o que nasce quando você enxerga o sofrimento escondido por trás da raiva, da inveja ou da arrogância dos outros. Transformar o veneno em remédio. Na tradição budista, existe um princípio profundo chamado transformar veneno em remédio. Ele ensina que as próprias emoções aflitivas podem se tornar o solo fértil para a iluminação. A inveja, portanto, não é algo a ser destruído, mas compreendido e transformado. Quando sentimos inveja, podemos usá-la como um lembrete para investigar. O que me falta reconhecer em mim? O que desejo profundamente expressar e ainda não tive coragem? De onde vem essa sensação de carência? Cada resposta é uma semente de autoconhecimento, e cada olhar honesto é uma pequena libertação. Como dizia o mestre Dzigar Kongtrul Rinpoche, a emoção não é o problema, o apego à emoção é o problema. Ao observar a inveja com presença, ela perde o poder de controlar suas ações, e quando não há mais reação automática, há espaço para a liberdade. No budismo, não buscamos eliminar as emoções, mas transformá-las. A inveja pode se tornar admiração, o ressentimento pode se tornar inspiração, a raiva pode se tornar clareza. Tudo depende de como acolhemos o que sentimos.
Praticando a presença. A mente invejosa está sempre voltada para fora. Ela vive no olhar do outro, na comparação, na busca por validação. A prática da atenção plena, mindfulness, é o remédio direto. Ela nos traz de volta ao único lugar onde a paz é possível, o momento presente. Ao sentir a inveja surgir, respire fundo. Observe a sensação no corpo, talvez um aperto no peito, uma tensão no estômago, um calor no rosto. Não lute contra isso, apenas sinta, sem história, sem justificativa. A inveja é apenas energia distorcida. Quando acolhida com consciência, ela se desfaz como fumaça ao vento. O que fica é clareza. Como dizia o próprio Buda, assim como o fogo não pode existir sem combustível, a inveja não pode existir quando não há quem a alimente. Respirar com presença é retirar o combustível das emoções aflitivas. Elas se dissolvem por si sós, como ondas que voltam ao oceano. A liberdade de ser quem se é. No fundo, toda inveja nasce do esquecimento da nossa própria natureza. Quando não reconhecemos quem somos, tentamos nos enxergar através dos outros. Mas a prática budista é o retorno constante ao ser essencial, aquele que não precisa competir, provar ou conquistar para ter valor. O Dalai Lama expressa isso de forma simples. O propósito da vida é ser feliz, e a felicidade verdadeira nasce da paz interior. Essa paz não depende de sucesso externo, mas de autoaceitação. Quando aceitamos quem somos, com nossas limitações e potenciais, a inveja não encontra onde se agarrar. Ela se dissolve como uma nuvem que passa e o céu da mente permanece aberto. Cultivar o mérito e a gratidão. Outra prática poderosa é a gratidão. No budismo, cultivar gratidão é reconhecer o mérito, punya, que já existe na vida. É perceber que tudo o que temos, somos e vivemos é fruto de incontáveis causas de condições. Quando você compreende isso profundamente, o coração se enche de humildade e reverência. E onde há gratidão, não há espaço para inveja. Antes de dormir, pratique refletir. O que hoje me fez crescer? O que aprendi? Quem me inspirou e o que posso aprender com isso sem me comparar? Essas perguntas nutrem o solo do contentamento e transformam a visão. A vida deixa de ser uma competição e se torna uma jornada de partilha. A beleza da interdependência. Um dos pilares do pensamento budista é o conceito de interdependência, Pratitya Samutpada. Nada existe isoladamente. A felicidade de um ser está conectada à felicidade de todos os outros. Quando alguém floresce, o mundo inteiro se beneficia. Assim, alegrar-se pela alegria alheia é um ato de inteligência espiritual. É compreender que a vida é uma rede. Quanto mais luz circula por ela, mais todos somos iluminados. O mestre Zen Dogen dizia: iluminar um único ser é iluminar o universo inteiro. Cada vez que você celebra o sucesso de alguém, está iluminando uma parte do universo que também o habita. E cada vez que inveja alguém, está escurecendo um pouco da própria luz. A flor que desabrocha no silêncio. Há uma metáfora muito bonita no budismo, a flor de lótus. Ela cresce na lama, mas não se contamina com a lama. Assim também é a mente despertada. Mesmo em meio às emoções densas, como a inveja, ela permanece pura, intacta em sua essência. Quando sentir inveja, imagine-se como essa flor. A lama da comparação é apenas o solo do seu florescimento. Sem lama, não haveria flor. A emoção difícil é o terreno onde nasce a sabedoria. A prática contínua. Nenhum ensinamento é eficaz se não for praticado. Portanto, sempre que perceber o toque sutil da inveja em um pensamento, uma comparação, uma pontada no peito, pare, respire e observe. Não se culpe, apenas reconheça e transforme. Lembre-se de 3 passos simples. Reconhecer. Ah, aqui está a inveja. Acolher. Tudo bem, eu também sou humano. Transformar. Que isso me sirva de espelho e aprendizado. Com o tempo, você perceberá que o espaço interno se amplia. O que antes era desconforto se torna clareza. E o que antes era competição se torna conexão. O silêncio da comparação.
Por fim, há um estado de serenidade que surge quando cessamos o impulso de comparar. É um silêncio interno, doce e vasto, em que o coração simplesmente descansa no que é. É disso que o Buda falava quando ensinava o Nirvana, não como um lugar distante, mas como a extinção das chamas do desejo, da aversão e da ignorância. A inveja é apenas uma dessas chamas. Quando ela se apaga, o que resta é luz, é espaço, é liberdade. Que este ensinamento inspire você a olhar para dentro com ternura. Que ao reconhecer suas sombras, você descubra a beleza da luz que sempre esteve aí. Que a alegria dos outros seja também a sua e que sua presença no mundo seja motivo de paz para quem o cerca. Como disse o Buda, assim como uma vela não perde nada ao acender outra, você não perde nada ao se alegrar com a felicidade dos outros. Que possamos todos ser como velas acendendo velas, espalhando luz, compreensão e serenidade em um mundo que ainda aprende a se ver sem medo.